Olá moçada, tudo bom? Na aula passada vimos como a fonte alimenta o sistema para ele inicializar. E a gente ia começar a falar sobre a BIOS, que é um conjunto de softwares que está na placa-mãe. BIOS, isso aqui é uma abreviação de Basic Input Output System, né? Quer dizer, Sistema Básico de Entrada e Saída. Veja bem, BIOS é um software, mas pegou o nome, ficou apelidado de que BIOS é um conjunto de software. Embora seja um software, tá? Hoje em dia ela pegou assim, igual a Xerox, por exemplo, a marca Xerox. A gente fala assim, cópia ou vou tirar uma Xerox. Durex, que é a marca, né? Então a BIOS ela virou o nome, joia? Mas ela na verdade ela é um dos softwares que estão dentro de uma memória armazenada, guardadinha dentro da placa-mãe, que ajuda a startar. É quase como que se fosse um mini sistema operacional para inicializar o computador. E dentro dessa BIOS, tá, ele tem, além do próprio BIOS, ele tem também o POST, que é um dos softwares que estão dentro dessa memória na placa-mãe. E o POST é o autoteste, é a abreviação também de Power on Self-Test, ou seja, autoteste ao ligar, né? Ou seja, Power on, ou seja, ligando energia, startando energia, ele faz um autoteste no computador para ver se o computador pode ser ligado. E Setup é um dos softwares que já vem dentro também dessa memória, que é software de configuração, para a gente assim configurar a placa quando está começando a fazer as instalações no computador. Mas vamos ver um pouquinho para frente aí por cima como é que funciona isso aí. Tá? Então, como eu disse para vocês, a BIOS, o POST e o Setup é um conjunto de software. Esse conjunto de software, eles atuam na inicialização do sistema no computador, para o computador startar. E eles ficam armazenados em memórias que não perdem, tá? Que não se perdem quando desliga o computador, os dados que tem nela. E o interessante é que isso já vem de fábrica instalado nessas placas-mãe. Então, estes softwares que já vêm instalado de fábrica, certo? Que já vem nos equipamentos, eles chamam de firmware. Por exemplo, o seu controle remoto tem um firmware, é um programa lá dentro, é um software lá dentro, mas que você não consegue alterar, modificar, mas ele está lá e ninguém e não tem jeito, ele já vem de fábrica colocado, como de uma máquina de lavar, de algumas geladeiras e vários outros equipamentos. Então já é um software que vem dentro dele, a gente praticamente não consegue fazer alterações neles. Então é um tipo, é uma classe de software isso aí. Joia? Não cheguei a entrar em detalhes, mas vocês podem pesquisar e aprofundar um pouco mais sobre isso. Inclusive na apostila que eu passei para vocês aí de informática, manutenção básica. Vamos um pouquinho para frente. Então, quando inicializa, o que acontece? A BIOS ela cuida de inicializar, startar, passar os primeiros dados para as coisas funcionarem. Tá? E ela ela que estabelece a comunicação entre os componentes. Ela liga e faz a comunicação entre os componentes, tipo chamando todo mundo. Logo que ela faz isso, certo? Entra o POST em ação. O que o POST faz? Um autoteste. Ele verifica, identifica a configuração da placa-mãe e se ela está batendo com todos os componentes que estão interligados ali para funcionar. Inicializa todos os circuitos periféricos de apoio, né, da placa-mãe. Ela verifica se o monitor está lá ligado, se o monitor está na porta e está funcionando. Ela verifica se a placa de vídeo foi inicializada e está retornando, dando retorno. Ela faz o teste da memória RAM para ver se ela existe, se ela está lá e se ela está funcionando, certo? Testa teclado e vários outros testes que lá na apostila vocês podem aprofundar para saber um pouco mais, para quem quiser, né?
conhecer, aprofundar um pouco sobre o assunto. Então ele faz vários testes. Vocês já escutaram aquele apitinho quando o computador liga, dá um pip ou um pip? Ou às vezes ele dá, você liga e infelizmente ele não para de apitar e nunca liga o computador. Aquilo ali, após o autoteste, se está tudo ok, ele tem um padrão de apito, de dar aquele sinal de apito. Se tem algum problema, aquele apitozinho que dá pode identificar o tipo de problema. Geralmente quando é intermitente, que fica apitando 11 vezes seguida, 12 vezes seguida, intermitentemente, fica ali pip, 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 sem parar, cadenciado, geralmente é problema de placa de memória RAM. Mas isso varia de quê? De marca de BIOS para outras marcas de BIOS, de placa-mãe para placa-mãe. Cada uma tem um padrão. Algumas são parecidas, mas nem todas. Joinha. Logo depois que isso acontece, né? Mas assim, e tem também o setup. Estava esquecendo do setup. O setup é de configuração. A gente pode ajustar o relógio ali no setup, pode colocar algumas senhas para dificultar um pouco mais o acesso ao computador, se quiser, ou a manipular o computador. Pode também fazer a ordem, justificar o seguinte, chegar lá e falar assim, eu quero que o boot, o começo, o meu computador, ele inicie pelo pendrive que eu estou colocando nele aqui, ou pelo HD, ou pelo SSD. Primeiro ele testa lá, se ele conseguir, ele entra por ali, começa a gerar rodar o programa que está ali. Eu posso fazer um overclock. O overclock é aquilo de você, o processador, ele trabalha normalmente a 2000 GHz. Só que ele aguenta, né, fazer um overclock nele, ou seja, saturar ele para ele trabalhar mais até 3000. Então aqui pelo setup da placa-mãe a gente consegue fazer isso, para deixar ele mais potente e tudo. Só que isso aí é perigoso porque tem que conhecer bastante de hardware, né, de especificações para não estragar o equipamento. Tá? Que é o overclock, né? Trabalhar com um clock acima do normal, acima do que é recomendado. Então esse é o setup. O boot propriamente dito, o que é? O booting, né? Pode estar aí com ING aí no finalzinho aí do nome, né? Esse booting é o pontapé. Depois que ele faz toda aquela inicialização, aqueles testes, vê as configurações, se está tudo ok, alguns de vocês talvez já tenham visto uma telinha parecida com essa quando liga o computador. Quando está tudo ok, aí é que acontece o boot de verdade mesmo, tá? Que é quando a BIOS passa para o processador a bola, chega e fala assim, ó, processador, tá aí, tá tudo funcionando, agora você pode começar o sistema operacional. Geralmente, hoje é muito rápido, né? Às vezes, num computador mais lento, você vê essa telinha preta aqui. Nos computadores mais modernos, passa tão rápido, pisca tão rápido que a gente não vê essa tela preta. E isso acontece depois do post. Tá? Depois que o post dá, ele vem aquele sinalzinho de OK e fala para o processador, está na tua mão. Vocês já viram isso acontecer. Né? Já viu quando o Windows fica ali rodando aquela bolinha, fazendo o carregamento do sistema? Né? Então aquilo ali é o boot de verdade, ou seja, é o sistema operacional sendo carregado para o processador, para a memória RAM e para o processador poder manipular os dados. No Ubuntu também é parecido, o carregamento é um pouco só diferente, muda de marca para marca, mas é tudo aquele negócio para fazer o load que a gente vê, né? Carregando o sistema para poder startar e inicializar. Então o que nós vimos hoje? Nós vimos o que é a BIOS, o post, o setup, o boot, não é isso? Que tudo isso aí está envolvido com a inicialização do computador, quando está ligando o computador. Depois eu falo de alguns cuidados que a gente tem que ter na hora que está desligando o computador, que é muito importante, tem que ter muito cuidado na hora que está desligando o computador, certo? O que nós vamos fazer? Veja o material de apoio, participe do fórum, tire as dúvidas conosco lá no WhatsApp ou no grupo, faça as atividades e entrega. Moçada, valeu, obrigado e até a próxima.